Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje vamos ter a casa cheia. Eu e a Marcela temos 2 convidados, a doutora Ruth Agulhas e o doutor Nuno Cardoso Ribeiro. A doutora Ruth Agulhas é psicóloga, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, terapeuta familiar e perita forense. O doutor Nuno Cardoso Ribeiro é mediador familiar, fundador e presidente da direção da Associação dos Advogados de Família e das Crianças. Juntamente com a psicóloga Adriana Mourão, escreveram o livro Sou Madrasta ou Padrasto. E agora? E este foi o mote para a nossa conversa. Fica, vais gostar. Bom dia, bem-vindos ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Bom dia, Marcela. Bom dia, Mafalda. Hoje temos 2 convidados muito especiais. Temos a doutora Ruth Agulhas e o doutor Nuno Cardoso Ribeiro, que neste momento temos nas livrarias um livro que publicaram, que nos pediram para que, eu não sei se já conhecem, mas temos pelo menos do nosso público muitas pessoas que o conhecem porque nos falaram nele. Sou madrasta ou padrasto. E agora? Falaram-nos aqui, o nosso público foi-nos falando neste livro e se iríamos ter cá os autores. E cá estão os autores. Falta cá a doutora Adriana Mourão, mas temos dois dos autores que estão cá connosco. Nos parece um tema muito, muito pertinente. A madrasticidade é um tema super, super atual. Eu já li o livro, não com a profundidade que queria ler, mas já o li. E vocês começam por fazer aqui uma reflexão muito interessante, que é entre famílias, fala-se em famílias reconstituídas e famílias recompostas, e acabam por adotar o termo de família recomposta, e que me parece muito bem. Doutora Ruth, esta opção, queria-nos falar um bocadinho sobre ela? Sim. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, obrigada a todas as pessoas também que fizeram a sugestão de podermos estar aqui hoje a falar convosco sobre este nosso livro. Efetivamente, a forma como nós falamos sobre as realidades, a narrativa que temos sobre as realidades, influencia a forma como as vemos, a forma como as sentimos. E, portanto, esta questão dos nomes que utilizamos, e aliás falamos também no livro sobre o próprio nome de madrasta ou padrasto, e este nome da própria família não é uma questão secundária, é uma questão que muitas vezes traz agregadas aqui um conjunto de expectativas, tem logo um conjunto de conotações que nem sempre são as mais positivas. E por isso é fundamental também repensarmos os termos que utilizamos. E por isso o termo reconstituído, não é? Parece que vem aqui, renasce das cinzas, não é? É algo que estava destruído e agora é reconstituído. Não necessariamente, não é? Não necessariamente tem que haver cinzas previamente e não necessariamente isto tem que ser aqui um renascimento, quase como se a família sem esta reconstituição fosse incompleta, fosse aqui apenas uma parte de um todo. E por isso também evitamos o termo família monoparental, falamos em agregado monoparental, porque o laço da família, não é, transcende as residências. Não interessa, eu costumo dizer muitas vezes às famílias que acompanho, não interessa se as pessoas vivem aqui ou vivem na China, fazem parte da nossa família. Portanto, o facto de estar em casas diferentes também não significa que a família fique monoparental. O agregado é que é monoparental. E, portanto, optámos de facto por este termo mais positivo, mais neutro também, ou seja, não tem aqui uma carga tão negativa associada de recomposta, porque efetivamente aquilo que acontece quando há uma nova união, seja ela formal ou informal, e temos aqui esta nova figura na vida familiar da madrasta ou do padrasto, isto equivale a uma nova composição familiar. Ficou diferente. Uhum. Por isso fizemos a opção por este termo.
Sim, um bocadinho também quando nasce um irmão, não é? Há uma nova composição também, Sim. não é? Ou quando a avó vai morar lá para casa por algum motivo, enfim, isso é uma As excelente famílias têm um ideia. ciclo de vida, passam por várias fases, umas mais expectáveis, quando os filhos saem de casa, quando nascem os irmãos, há um divórcio, há uma morte, enfim, são crises menos esperadas, menos desejadas, mas todas elas correspondem a mudanças, e exigem naturalmente reorganizações, redefinições de papéis, de regras, de limites. Portanto, são momentos cruciais na vida de uma família que, se bem conseguida, ou no fundo, ou se bem conseguidos estes desafios, ou estas, nós chamamos de tarefas de desenvolvimento da família, não é? Se bem conseguidos, a família cresce, a família tem aqui um salto qualitativo, muda, mas nesta perspectiva de uma mudança positiva, ou podemos ter o contrário, não é? Famílias que rigidificam, que começa a surgir patologia e, portanto, significa que estão aqui de facto com alguma dificuldade em gerir estas crises e estes momentos de mudança ao longo do seu ciclo de vida familiar. Uhum. Sim, é o tal potencial traumático ou potencial de crescimento, não é? Então, para Sim, onde é que pendem? É sim. curioso que nós sentimos, de alguma forma, intuímos, como este papel das madrastas e dos padrastos ainda é preciso pensá-lo, refleti-lo, discuti-lo, trazê-lo para cima da mesa, porque ainda gera muitas reações emocionais nas pessoas, ainda não é aquele papel natural que é integrado nas famílias. E, portanto, fala-se muito na necessidade de uma aldeia para criar uma criança, não é? É preciso uma aldeia para criar uma criança, mas é curioso como depois às vezes nos defendemos tanto de permitir que essa aldeia intervenha e cresça, nomeadamente trazer os padrastos e as madrastas para a aldeia, não é? Uhum. Como é que nós, em termos da sociedade e dos serviços, podemos também aumentar aqui a nossa rede, a nossa aldeia e conseguir integrar também estes papéis das madrastas e dos padrastos? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante ajudarmos os pais a desconstruírem a ideia de posse dos filhos, porque esta ideia de posse, e nós temos nos processos de separação e divórcio muito esta ideia do meu filho, nós temos de estar sempre a corrigir, o vosso filho, porque o meu filho, não, o nosso, digam, não é? Portanto, utilizem o plural, porque efetivamente ele não é só vosso, e depois esta ideia de que não tem, enfim, que não podem olhar para os filhos como uma extensão deles próprios e com esta noção de exclusividade. E por isso, quando surge uma nova figura na família, e esta madrasta ou padrasto é muitas vezes visto como um invasor, não é? Como alguém que vem aqui roubar o meu papel, tentar substituir-se a mim, e por isso tantas vezes há muitas vezes aqueles conflitos típicos de não querer que a madrasta ou o padrasto vá buscar à escola, de não permitir que possa haver aqui uma interação diferente, que acompanhe a criança no tipo de atividades, e portanto esta noção muito também de posse, de exclusividade, e este é um terceiro elemento que é visto como alguém que vem de fora invadir, portanto um perigo, uma ameaça, não é? E é importante desconstruir esta ideia, que sabemos que é uma ideia que também já vem do nosso histórico imaginário infantil, não é? A Cinderela é sempre a culpada disto tudo, mas efetivamente, e por isso nós falamos aqui muito no porque é que a Disney não pensou em mim, madrasta ou padrasto, não é? A Disney é sempre muito injusta, e não é só a Disney, temos provérbios mesmo populares, sorte madrasta, enfim, fizemos aqui um levantamento aqui de ditos populares que mostram muito esta ideia negativa associada a estas figuras. E, portanto, é um bocadinho natural e expectável, apesar de ser uma realidade com uma elevada prevalência na nossa sociedade, de que as pessoas ainda continuem a olhar para estas figuras como figuras ameaçadoras, não é? Como figuras aqui um bocadinho invasoras, que acabam por constituir aqui um perigo, não é? Para a harmonia, para além de que muitas vezes os pais e as mães também têm ainda um bocadinho, alguns deles, alimentam ainda a ideia da reconciliação do casal, e quando surge uma madrasta ou um padrasto é como se vê uma pedra no charco, que de alguma forma vem fazer ruir aquela esperança, e portanto naturalmente que isso vai muitas vezes gerar no outro progenitor raiva, insegurança, desejo de vingança, de retaliação, enfim, ativa aqui muitas emoções negativas. Estava aqui a pensar, estava a ouvir a doutora Ruth e estava a pensar como também, em termos de sociedade, não é? Esta cultura enraizada,
da madrasta e do padrasto com uma conexão muito, muito negativa, como também não estamos preparados, apesar de cada vez mais esta ser uma realidade transversal a todas as famílias, não é? Mas como as instituições não estão preparadas para lidar com estas famílias recompostas. Eu perguntava ao Dr. Nuno se sente que nos tribunais, nos processos que vamos tendo, os padrastos e as madrastas têm voz nos processos que nós vamos acompanhando. Antes de mais, muito obrigado de novo pelo convite, é um gosto estar aqui novamente convosco. Pois, efetivamente, a sensação que eu tenho da minha experiência pessoal é que os padrastos e as madrastas não têm grande papel nos processos judiciais, não é? Os juízes, por regra, centram-se no pai e na mãe, por vezes existe o envolvimento dos avós, mas o padrasto e a madrasta dificilmente têm um papel ativo nos processos judiciais e muitas vezes eles estão efetivamente envolvidos, não é? Como não poderia deixar de ser. Mas nos nossos tribunais tenho a sensação, não sei se a Marcela partilha desta minha opinião, que os padrastos e as madrastas são muitas vezes deixados de lado aqui nesta equação, e se calhar é algo que poderia ser revisto. Por exemplo, no RGPTC prevê-se que os avós podem estar presentes nas conferências de pais, ou seja, refere-se especificamente aos avós, faz-se uma referência específica, mas parece, se calhar, talvez não fosse disparatado que também passasse a ser feita uma referência específica ao caso dos padrastos e das madrastas, porque muitas vezes, logo na peça inicial que espoleta o processo, eles são aí mencionados. Mas, enfim, esse é apenas um exemplo. Na verdade, a ideia que eu tenho, a ideia com que fico, é que o papel das madrastas ou dos padrastos nestes processos judiciais ainda é muito limitado. Concordo inteiramente, até porque acho que se fosse muitas vezes tido em conta nos processos que nós sentimos ali, de uma parentalidade mais contenciosa, quando há madrastas e padrastos também fossem envolvidos, às vezes conseguíamos atenuar, dar voz a estas figuras tão importantes às vezes da criança, não é? E dar-lhes voz, dar-lhes algum reconhecimento, creio que seria muitas vezes contribuidor para ultrapassarmos conflitos que estão ali às vezes tão solidificados. Claro. Embora bem, peço desculpa por interrompê-la, Marcela, também existem as realidades contrárias, não é? Em que a madrasta ou o padrasto é um elemento agudizador do conflito, como é Com óbvio. certeza que sim. Quanto mais figuras nós temos, naturalmente, mais complexa é a relação, não é? Não temos dúvidas sobre isso. Claro. É mais uma figura, não é? De acordo. Uma outra questão. Eu posso só acrescentar uma coisa, peço desculpa, relativamente a isto que acabaram de falar, é que ainda antes dos tribunais em si também muitas vezes não terem em conta estas figuras da família, nós psicólogos muitas vezes também não temos. Eu acho que é importante também assumirmos isso de forma honesta. Raras são as perícias a um sistema familiar em que pelo menos o madrasto ou o padrasto é ouvido. Eu já não digo que se faça uma perícia ao madrasto ou ao padrasto, mas que seja ouvido no âmbito daquela avaliação para perceber um bocadinho melhor o todo, outro olhar, outra perspectiva. E mesmo do ponto de vista terapêutico, quando os pais, por sua iniciativa ou mesmo a pedido do tribunal, nos pedem aqui um acompanhamento das crianças e naturalmente envolvemos os pais, porque o acompanhamento terapêutico de uma criança que está exposta a um conflito parental deve envolver de forma ativa os pais. Muitas vezes na sala de espera está a madrasta, está o padrasto, que também veio a acompanhar, e são raras as vezes em que nós os chamamos e os ouvimos. E esta semana, por acaso, iniciei um processo e disse à madrasta que iria falar com ela e que depois faria o mesmo, não é? Relativamente ao padrasto. A cara de espanto dela, como quem diz, nunca na vida ninguém me quis ouvir, é a primeira vez que eu me sinto minimamente envolvida na vida do meu enteado. E, portanto, eu acho que nós também temos que repensar isto e, se calhar, ao fazê-lo de forma mais sistemática, também vamos educando aqui um bocadinho, passa a expressão, os tribunais, no sentido de perceberem que não se podem isolar estas figuras
excluí-las, como se não fosse uma parte muito ativa e muito integrante da vida daquelas crianças. Uhum. Acredito que isso pode, inclusive, a doutora Ruth, contribuir para uma percepção diferente do papel das madrastas e dos padrastos e da sua autoimagem. Porque, na realidade, quando nós estamos, eu digo nós, porque eu sou madrasta, quando nós estamos envolvidos com os nossos enteados e com toda a dinâmica familiar, e de facto é uma família integradora e agregadora e sentimos todos enquanto família, pode ser muito penalizador para as madrastas e para os padrastos sentirem-se excluídos e começar a gerar dentro de si também algum ressentimento, também alguma mágoa, também o papel de invisibilidade e a sensação de que eu tenho este esforço todo, eu tenho esta dedicação toda, tive que crescer emocionalmente também para poder cuidar de crianças e de filhos que não são meus e manter esta estrutura familiar, e depois essa falta de reconhecimento pode trazer dinâmicas pouco saudáveis entre aquele casal e depois a madrasta com a mãe ou com o outro padrasto, enfim, e que são coisas que vão passando no fundo das relações, não é uma coisa superficial, não é fácil, como deve imaginar, uma madrasta dizer, olha, estou-me a sentir excluída, parece que o meu papel não vale nada, parece que o meu esforço não é reconhecido por ninguém, parece que eu só sirvo para fazer, mas depois para ser ouvida, para ser auscultada, para me expressar, não tenho voz no meio disto tudo, e começa a haver depois também algumas dinâmicas que podem contaminar o bom ambiente familiar, não é? E a definição e clareza de qual é o nosso papel dentro das famílias. Sim, é aquilo que nós também falamos ali ao longo do livro sobre este papel de outsider, não é? Esta ideia, quase esta sensação que caio aqui de paraquedas, que não sei muito bem qual é o meu papel, que é de facto muito ambíguo, e portanto acabamos por nos movimentar, nós até fazemos aqui um bocadinho uma metáfora das águas turvas, não é? Em que estas figuras navegam, não são águas límpidas em que se percebe bem o que é que está do outro lado, em quais é que são os papéis, todos os elementos. As madrastas e os padrastos sentem-se muitas vezes esta ambiguidade de papel, esta falta de clareza, não saber muito bem até onde é que deve ir, até onde é que não deve ir, quando é que eu devo começar a definir regras, a definir limites, será que é agora, não é? Depois muito medo de ouvir a célebre frase, não és minha mãe, não és meu pai, portanto cala-te. E portanto este receio também muitas vezes de ter esta rejeição de alguma forma, o medo de invadir o espaço do outro, não é? Do pai ou da mãe, de até em que momento é que pode ser aqui um bocadinho confundidos os papéis e não devendo naturalmente substituir-se nem ao outro pai nem à outra mãe, não é? Que não estão ali em casa, e portanto não é de facto um papel fácil, não é? E portanto, efetivamente, acho que precisamos aqui de também dar-lhes valor, não é? De sentir que têm essa voz, desconstruindo esta conotação negativa, que se as madrastas são sempre más, os padrastos são sempre horríveis e que as crianças são sempre muito infelizes quando convivem com eles. Portanto, acho que há aqui também um trabalho cultural, não é? Social, Exato. de desconstrução destas imagens, e também enquanto técnicos, também depende de nós dar-lhes esse espaço, exatamente para que também possamos passar esta mensagem a todo o sistema, desde o início de um processo até ao tribunal, não é? De que estas figuras também são importantes e que devem ser Sim. tidas em conta. Uhum. E qual é, afinal, o papel das madrastas e dos padrastos, doutora Ruth? Ou qual Não há pode uma, ser? não há uma resposta. Há uma coisa que a gente, eu vou dizer, responder ao contrário. Qual é que não é o papel? Ok. Não é um papel de substitutos. Isso é que é importante que fique claro. Não é um papel de substitutos, mesmo quando o outro progenitor é muito ausente, não tem convívios com a criança, ou até já morreu. Não é um substituto, porque pais e mães não se substituem, e pode sim ser um papel de alguém que passa a ser também mais uma referência afetiva na vida da criança, alguém que complementa também, até do ponto de vista educativo, pensando nos afetos e pensando na supervisão, nas regras, nas rotinas, que complementa, no fundo, o exercício da parentalidade, não é? Com a pessoa com quem está, não é? Seja o pai ou a mãe da criança. Portanto, é um papel que também vai ter que ser definido em família, de forma gradual, com tempo, sendo que cada família tem a sua dinâmica, que vai depender muito também da idade das crianças, das experiências prévias, da bagagem que já trazem. Vai depender também se esta madrasta ou padrasto também já traz filhos de outras relações, se há novos filhos agora desta nova relação. Portanto, não é uma resposta assim linear, porque vai depender da complexidade, e são necessariamente famílias mais complexas, não são melhores nem piores, apesar de muitas vezes haver a ideia de que estas famílias são inferiores, são piores, não é? São de segunda São de categoria. segunda, são de São de segunda. segunda categoria, não É o plano necessariamente. B, não é, doutora Ruth? É como se as nossas famílias fossem o plano B. Sim,
Como a outra não deu certo, pronto, isto é o mal possível, não é? Para Exato. remediar a situação. Não é necessariamente assim, mas também não podemos ignorar que são de facto famílias mais complexas, porque temos papéis diferentes, temos bagagens que não se podem anular, apesar de às vezes as pessoas terem ideia que é possível fazer aqui um reset e começar do zero, não é isso que se pretende e nem é possível fazê-lo. Há bagagens que têm que ser integradas, há memórias. Aquela criança continua a ter um pai e uma mãe, ou dois pais ou duas mães, não é? Independentemente agora aqui das questões de género, mas isso são memórias e que é importante que fazem parte da bagagem emocional daquela criança. E que é importante que se mantenham e que esta nova figura não vem substituir, não vem anular, não vem querer ser melhor do que os outros, vem complementar. E isto exige tempo, paciência, persistência, contrariando às vezes um bocadinho aquela ideia que é aquele mito do amor instantâneo. Isto agora é maravilhoso, vai correr tudo bem, porque eu vou me dedicar a 100%, vou ser ótima madrasta ou padrasto, eles vão adorar-me, isto vai ser maravilhoso. Já tive erros no passado, na relação anterior, agora já sei que erros não devo cometer, vai ser perfeito. Não, não há famílias perfeitas, não há relações perfeitas, e pronto, e de facto essa frustração, essa desilusão que muitas vezes as madrastas e os padrastos sentem ao longo do tempo, às vezes leva-os também a desistir, não é, deste processo, a desistir, o que significa mais uma separação, mais um corte, na perspectiva daquelas crianças, mais uma figura que se perdem na sua família, e portanto, por isso é tão importante estas figuras também sentirem que têm aqui o papel principal, e este livro vem exatamente ter esse objetivo, porque de facto temos N livros de parentalidade e divórcio no mercado, e temos sempre muitas dicas para os pais em processo de separação a divórcio, mas não havia de facto ainda um livro só mesmo pensado, não quer dizer que não seja útil para pais e mães, claro que é, mas que não seja aqui pensado dando aqui este papel privilegiado e principal às madrastas e aos padrastos, que são figuras muito invisíveis. E que uma curiosidade, a ideia do livro surgiu-vos como? Como é que ela surge? Porque de facto é o que acabaram de dizer, há imensos livros de parentalidade para pais, para filhos, mas para madrastas e padrastos eu também não conheço mais nenhum, assim diretamente, especificamente. A ideia surgiu num domingo à tarde, de chuva, estava eu a ver um filme. E um filme daqueles filmes norte-americanos muito tipo comédia, soft, que me apeteceu ver. E era um filme exatamente sobre um padrasto que andava sempre com um livro atrás para saber o que fazer, tipo guia, sim, um manual perante os enteados. E então, cada vez que tinha uma dúvida, para tudo, vou ver ao livro. Portanto, levavam isto um bocadinho ao extremo, naturalmente, era um filme cómico, muito engraçado, porque ele tinha muitas dúvidas e queria ser o melhor padrasto possível, ele não tinha filhos, e queria ser um padrasto perfeito. Depois o padrasto, o pai biológico das crianças aproxima-se e gera-se ali um conflito claro entre este padrasto que também quer ter uma relação o melhor possível com o pai das crianças, ele quer ser perfeito em tudo, pronto, e naturalmente não consegue, tem muitas dúvidas e anda sempre com o seu livro atrás e não faz nada sem ler o livro. E eu estava a ver o filme e de repente parei e pensei, ok, se calhar não desta forma um bocadinho não é? Uma caricatura da situação, não desta forma não tão extremada, mas se calhar os padrastos e as madrastas precisam de algumas orientações. Pronto, e foi assim que surgiu a ideia. Falei com a Adriana, que eu já conhecia também do contexto profissional. Depois pensámos que era importante haver aqui um capítulo mais específico sobre as questões legais, que suscitam também sempre muitas dúvidas, e falei com o Nuno, falei com a editora, e pronto, e foi assim que há cerca de um ano, portanto, o verão de 2022, o livro começou a tomar forma. Uhum. Doutor Nuno, aderiu bem aqui ao convite da Ruth, da doutora Ruth? Sim, aderi, porque é uma matéria que me interessava. Aliás, eu até em tempos tinha escrito um artigo sobre isso, porque já me sucedeu em processos judiciais que tive surgir, enfim, questões relacionadas com esta regulamentação legal desta relação entre as madrastas e os padrastos e os miúdos e os enteados. E achei que era interessante, de facto, ou seja, pensarmos que se calhar
muitos padrastos e madrastas não têm bem noção, não é, de que normas legais é que existem sobre esta matéria, não é? Sobre o seu papel, achamos que seria interessante. Claro, também aquelas questões que talvez, na nossa perspectiva, mereçam questionamento ou que mereçam ser talvez repensadas, também aproveitarmos o livro para dar conta delas, como a questão do eventual estabelecimento de convívios entre a madrasta e o padrasto e os enteados, ou a circunstância da lei em caso de falecimento dos progenitores, não é? Colocar os padrastos aqui na primeira linha para o exercício das responsabilidades parentais, que também é uma solução questionável. Por isso, sim, achei muito bem, achei que o tema era muito interessante, seria útil, quer na perspectiva, claro, mais da psicologia, mas também na perspectiva legal poderia ser um input interessante e que existirão pessoas que com interesse em saber mais sobre esta matéria. Por isso, claro, aceitei o desafio da Ruth e gostei muito, foi uma experiência muito interessante ter partilhado a feitura deste livro com a Ruth e com a Adriana. Doutor Nuno, ainda fazem aqui as referências, e fazem isso muito bem, fazem aqui a referência dos preceitos legais e da legislação que dão suporte aqui ao papel da madrasta e do padrasto, mas eu perguntava-lhe especificamente se sente, e acho que já fomos conversando hoje sobre isso, se o regime jurídico atual, se ele dá uma resposta suficiente, digamos, a estas famílias, às famílias recompostas. Eu creio que existe aqui pelo menos uma grande pecha, uma grande falha que merecia ser esclarecida, quer no que respeita ao regime de convívios entre as madrastas e padrastos enteados, quer também relativamente a outras pessoas. A nossa lei, como sabem, apenas prevê expressamente que os avós e os bisavós e os irmãos possam reivindicar um regime de convívios com as crianças da eventualidade desse convívio não lhes ser permitido. É claro que a nossa jurisprudência vem alargando essa possibilidade a outras pessoas e existem acordos que fixaram regimes de convívios com tios, por exemplo, e padrinhos. Não conheço nenhum onde se fixe um regime de convívios com um padrasto ou uma madrasta. Mas, de qualquer maneira, sim, eu não conheço, não sei se terá existido. Mas parece-me que haveria vantagem em clarificar que estes convívios poderão acontecer com qualquer pessoa relativamente à qual a criança tenha uma ligação significativa. Quer dizer, não faz sentido que o miúdo, por exemplo, possa ter sido criado, não é, por uma madrinha durante 10 anos e que, sem mais, deixe de haver e que a senhora não tenha a possibilidade legal de exigir um regime de contactos com esta criança. Creio que esta é uma matéria que merecia ser revista. E depois, mal se compreende, não é? Quando sabemos que os padrastos e as madrastas não podem, ou pelo menos não vem expressamente prevista a possibilidade de reivindicarem o regime de convívios com estes miúdos, mal se compreende que em caso de falecimento dos pais eles estejam na primeira linha, não é? Do exercício das responsabilidades parentais à frente dos avós, por exemplo. Não eu acho que sim. Essa é mesmo, eu acho que essa é mesmo uma situação que nos vai aparecendo com alguma regularidade nos nossos escritórios, que nos é trazida e que é mesmo muito preocupante, que as pessoas querem resolver e querem acautelar e que não há como, não é? Porque a lei não nos dá essa resposta quando temos crianças que dizem muito bem que cresceram, que a figura do padrasto ou da madrasta foi efetivamente o pai e a mãe que conheceram e não há forma de acautelar e de assegurar que em caso de morte do pai ou da mãe se assegura continuidade ali das responsabilidades parentais pelo padrasto ou madrasta em primeira linha, não é? Pois, e lá está, quer dizer, eventualmente na nossa perspectiva, poderá fazer sentido que
que o padrasto e a madrasta sejam mencionados nas normas legais, ou seja, que sejam uma das possibilidades, mas que, no caso concreto, será os juízes a decidir quem é que estará em melhores condições, em caso de falecimento, não é? Para exercer essas responsabilidades parentais. Pelo menos estes dois pontos, eu creio que mereciam alguma clarificação por parte do nosso legislador, não é? Concordo em absoluto, sim, sim, completamente em absoluto. Também creio que essa necessidade, nós vamos sentindo essa necessidade e que é uma preocupação que existe, não é, nestas famílias. Uma outra questão que eu acho que já também foi aqui já hoje falada, mas que eu sinto, é que este livro, não é, para além de pais, para além das madrastas e dos padrastos, para além das famílias, é também para os outros profissionais que trabalham com famílias recompostas, como o caso das escolas, que eu vejo tantas confusões, não é? As escolas, os psicólogos, como já se disse, nós advogados também, de alguma forma, que nos esquecemos. Os médicos também, os porque também às médicos. vezes é estranho quando vamos com os enteados e então não é mãe, não é. E aparece aqui sozinha com as crianças. Eu acho que o livro está escrito de facto de uma forma muito acessível, que pode chegar a um público grande, e que sinto nas escolas, nos hospitais, sinto mesmo que há uma falta de clarificar e de atualizar a família, não é? Na noção de família. Não sei se também vão sentindo nas escolas as dificuldades, que me parece que é assim uma questão que vai aparecendo com alguma regularidade, estas confusões que a escola também tem em relação ao papel da madrasta e do padrasto. Uhum. Eu diria que as confusões das escolas ainda são prévias à madrasta e ao padrasto. Começam logo pela figura do encarregado de educação, pensando que muitas vezes ele detém todos os direitos, ponto. E que o outro progenitor, de facto, sim, não ser quer encarregado de educação, não tem direito a absolutamente nada. Eu acho que a confusão na escola começa logo aí. Depois continua, não é? Nomeadamente com questões muito de vida corrente, como levar e buscar à escola, em que um dos progenitores alega que só o outro progenitor é que pode, e que, portanto, não poderia delegar aqui na madrasta ou no padrasto, quando de facto assim não é, portanto, muitas vezes temos as situações célebres típicas à porta da escola, em que vem a polícia, em que se chama A e B, conflito, gritaria, naturalmente situações muito complicadas de gerir para as crianças, que sentem vergonha, que sentem medo, perante toda aquela situação. E de facto muitas escolas não estão devidamente informadas, algumas procuram fazê-lo, outras refugiam-se muito, às vezes, aqui um bocadinho também nesta figura do encarregado de educação, não procurando também perceber melhor o alcance dessa figura e que essa figura não exclui os direitos e os deveres do outro progenitor. E depois temos a saúde também, a pediatria, enfim, temos aqui um sem número de profissionais das várias áreas que era importante também estarem mais informados e poderem passar a olhar as famílias de uma forma também um bocadinho mais sistémica, não excluindo a partir destas figuras apenas porque não existe um vínculo biológico, não é, com a criança. Uhum. Nós vamos sentindo esta necessidade da atualização da noção de família, não é? Que, no fundo, quando estamos a falar de famílias recompostas, estamos a falar de todos nós, não é? Porque todos nós acabamos por viver, ou dentro da nossa própria família, e em regra hoje todos vivemos, porque todos temos, com certeza, alguém da nossa família neste contexto, ou ao nosso lado, em contexto profissional. É um livro que eu considero que não é só para as madrastas e para os padrastos, é um livro que é para todos e que o tema é super, super atual. Também sente-se isso, Mafalda? Sim, com certeza, e estava aqui a pensar na complexidade que já abordaram e de como é que se pode fazer a mudança para este olhar mais plural sobre as famílias. E a doutora Ruth trouxe já aqui algumas ideias, esta ideia de posse tem que mudar, não é? Da posse das crianças, que é meu, ou que é teu, ou que é nosso, portanto, alterar essa perspectiva da posse. Também tentar que, do ponto de vista dos filmes, das canções, das histórias que se conta à volta das famílias, começar a ter uma imagem mais positiva e mais construtiva do que são estes elementos que vêm acrescentar à família, não é? As madrastas, os padrastos, os filhos, os irmãos emprestados, não é? Porque não é que se dá aos irmãos que vêm com a madrasta e com o padrasto? Também, não é? Como é que se faz? É uma questão que é abordada no livro também, por acaso.
porque não tem ainda esse nome, não é? Como é que se faz? Cada família vai inventando os seus nomes, aqueles que lhes são confortáveis, mas há ali fases que podem ser mesmo muito sensíveis, até porque nas famílias recompostas, como são mais complexas por ter mais níveis e mais camadas no sistema, não é? Também trazem, as pessoas vêm todas a ritmos diferentes. Quando há vários filhos, sejam os meus, os teus, os nossos, não é? Os miúdos vêm a ritmos diferentes, aceitam a nova figura a um ritmo diferente, têm necessidades de relação e de conexão completamente diferentes. Pode haver uma das crianças que rapidamente cria conexão e ligação com a madrasta ou com o padrasto e haver outro muito mais reservado, que vai mais devagar, não é? Ou padrastos que estão muito preenchidos no seu papel de pai ou madrasta no seu papel de mãe e se calhar não estão assim com tanta urgência nem tanta necessidade de rapidamente acelerar a relação com os enteados. Outros o contrário, estão muito sôfregos, com muita vontade de ir para aí. E portanto há muitos níveis e muitas velocidades de funcionamento. Então aumenta imenso aqui a complexidade, não é? Estava aqui a pensar sobre isso, que recursos internos é que as madrastas e os padrastos podem desenvolver ou estar atentos a si próprios para poderem estar nesse papel de uma forma mais plena, mais tranquila, e que recursos internos as mães e os pais também podem estar atentos e tentar desenvolver para, por um lado, receber melhor as madrastas e os padrastos do outro companheiro, não é? Aliás, do ex-companheiro, da ex-companheira, e os seus próprios, não é? Como é que eu acolho a minha companheira como madrasta dos meus filhos, ou o meu companheiro como padrasto dos meus filhos. Portanto, os recursos internos das pessoas, o que é que eles podem, o que é que podemos estar mais atentos, o que é que podemos tentar desenvolver, o que é que podemos fazer. Eu acho que o primeiro passo é a gestão das expectativas, é não criar expectativas demasiado cor-de-rosa, otimistas, os chamados mitos positivos que nós falamos no livro, porque são expectativas que vão seguramente ser frustradas. Quando eu acho que vai ser tudo maravilhoso, rápido e perfeito, naturalmente que me vou frustrar. E depois temos o extremo, não é? Normalmente estes mitos funcionam em polos opostos. Os mitos muito negativos, vai correr tudo mal, eles nunca vão gostar de mim, nunca me vou afeiçoar, enfim, portanto, expectativas logo tão derrotistas à partida e tão pessimistas que naturalmente também vão comprometer o envolvimento, não é, da pessoa neste novo projeto familiar. Portanto, eu diria que o primeiro passo é gerir as expectativas, regulá-las, para que as emoções que se vão sendo ativadas não sejam também tão intensas, não é? E estas emoções mais desagradáveis, a frustração, a impotência, a tristeza, a zanga, o medo, e depois é tentar ao máximo, efetivamente, conseguir comunicar sobre aquilo que se está a pensar, a sentir. É muito importante que as madrastas e os padrastos tenham aqui também uma rede de suporte que vá para além do companheiro ou da companheira, possam ter outras pessoas, porque às vezes o companheiro ou a companheira também está muito imbuído naquele processo e pode ser pouco objetivo, não é? Alguém com quem possam partilhar aquilo que estão a sentir, não fazer de conta que isto vai passar com o tempo, eu preciso é de me habituar, e vai havendo aqui uma bola de neve de frustração, enfim, de outras emoções mais desagradáveis, e poder também partilhar isso na relação de casal. Nós dedicamos um capítulo à de relação de casal. Bem, enfim, há uma parte desse capítulo que eu diria que é mesmo para todos os casais, não é? Competências de comunicação, gestão de conflitos, etc. Mas há aqui uma parte muito específica nestas famílias, porque tem exatamente a ver com o pilar desta nova realidade familiar, é a relação conjugal. E se a relação conjugal ruir, e se não houver investimento na relação conjugal, tudo o resto vai ruir por acréscimo. E muitas vezes o que é que acontece? São casais muito à pressa, casais que não tiveram muito tempo de namoro, de se conhecerem. Há muita pressa também de apresentar logo os filhos, de começar a viver juntos. E esta pressa toda retira tempo a dois, e ao retirar tempo a dois, acaba por poder comprometer aqui depois não é? A satisfação também com esta relação de casal, e aumentar o risco de uma nova perda, não é? De uma nova separação. Portanto, eu acho que de uma maneira assim rápida, recursos de gestão de expectativas, de regulação das emoções, de comunicação, saber comunicar aquilo que está a sentir, os medos que têm. As madrastas e os padrastos são muitas vezes perseguidos pelo fantasma dos ex, não é? E muitas vezes esses ex são diabolizados, mas outras vezes são idealizados, nomeadamente quando são ex que morreram, portanto são muito idealizados. Depois temos o contrário, que são o diabo na terra, não é? Portanto, os ex são esta diabolização, e por vezes temos aqui um bocadinho as madrastas e os padrastos a tentar competir com estes ex. Qual é que é onde é que eu posso criar aqui um lugar
e desocupar esse lugar por parte destes eixos, quando, repito, o objetivo não é substituir ninguém, não é retirar um para colocar o outro, é saber integrar isto. E da parte da mãe ou do pai, que entretanto sabe que os filhos agora têm uma madrasta ou um padrasto na casa do outro progenitor, é importante também saber regular aqui as emoções e separar as águas, não é? E por mais raiva e muitas vezes sentimentos também de perda, de abandono, que associa ao facto da pessoa com quem esteve agora ter uma nova relação, é importante que consiga fazer aqui uma distinção entre aquilo que é, ou que são as suas emoções enquanto ex-mulher ou ex-marido, ou ex-companheiro ou ex-companheiro, e aquilo que é a necessidade das crianças agora poderem se ajustar a essa nova realidade. Portanto, claro que as mães e os pais têm aqui um papel fundamental depois na capacidade das crianças se ajustarem a esta realidade. E muitas crianças, como dizia bem, vêm com ritmos diferentes, dão sinais de alerta. Nós temos um capítulo dedicado às crianças que fala exatamente sobre os sinais de alerta, que são muito diferentes, claro, de criança para criança, mas também em função da idade, e que são sinais que merecem aqui um olhar. Se calhar são um sinal de que aquela criança ou jovem não está a adaptar-se. Então, em que medida é que nós adultos podemos fazer alguma coisa, o que é que podemos mudar para que este ajustamento seja mais facilitado? E por isso temos a metáfora também do campismo, não é? Que é aquela metáfora que nós utilizamos logo no início do livro, no sentido de que, de facto, é muito complexo e as pessoas podem querer coisas diferentes, poder ter necessidades diferentes, e integrar isto tudo não é fácil. Sim, eu acho que há aí outra emoção, para além da perda e da tristeza e da zanga e da raiva, há outra emoção também muito presente e que talvez falemos menos, que é o medo. Né? O medo de como é que será que os meus filhos vão ser bem tratados por aquela pessoa? Ou será que aquela pessoa está minimamente alinhada com aquilo que eu gostaria que fosse a vivência familiar dos meus filhos? O medo de vou ser reconhecida no meu papel por aquela pessoa também, não é? O medo joga aqui um papel também muito, muito E se os importante. meus filhos gostam mais da madrasta ou do Isso, padrasto do que de mim? Esse é o maior claro, medo. Esse é o maior medo, não é? E portanto, mais vale já diabolizar a outra pessoa e tentar ao máximo minar aqui um bocadinho a relação, que é uma garantia também de que as crianças continuam mais focadas em mim. Portanto, este medo da substituição, não é? É muito, eu diria que é aqui o grande medo das mães e dos pais quando sabem que os filhos na outra casa têm agora uma outra figura. sim, eu também acho que também há muito medo do protagonismo, em relação ao protagonismo dos nossos filhos, um pouco como o meu filho ou os meus filhos. As famílias são cada vez mais pequenas, não é? Muitas vezes estamos a falar de 1 ou 2 filhos que são ali muito centrais na organização da família e que agora vão estar mais distribuídos os papéis de filhos porque vêm mais crianças. E nós vemos, sobretudo mães, por acaso, não querendo estar aqui a generalizar, mas tem sido pelo menos a tendência com essa preocupação, que é o meu filho está habituado a ser filho único em casa, a ter toda a atenção, e agora vai ali para um outro sítio onde há outros miúdos e parece que está a ser desprezado, ou parece que está a ser menos visto do que é suposto ser, não é? E o protagonismo já não vai só à volta das suas necessidades, também às necessidades de outras crianças para atender. Que não deixa de ser uma aprendizagem importante para as crianças, que têm que aprender a partilhar, a tolerar a frustração, a saber esperar pela sua vez, e é na relação entre pares, sejam irmãos biológicos ou não, é na relação entre pares que as crianças também desenvolvem aqui um conjunto de competências, de gestão de conflitos, não é? De aprender a lidar com as situações mais difíceis, e portanto não deixa de ser uma aprendizagem importante. E depois, de facto, virem outras crianças implica que estas crianças também mudem o seu estatuto. Eu era o mais velho, agora já não sou. Isso, Eu era o exato. mais novo, eram os miminhos todos para mim, Sim. agora já não sou. Ou eu Não é? era a única menina e agora vem Pois. outra, ou era o único rapaz, não E é? agora tenho que partilhar quarto, ou tenho que partilhar outras coisas, e tenho que partilhar atenção, e portanto é natural que surjam aqui algumas rivalidades e algumas dificuldades, mas também é importante que os pais pensem que isto faz parte do processo de crescimento e que tentar que os miúdos cresçam numa redoma de vidro normalmente não corre muito bem. Pois, exato. Também queria aqui trazer como recurso para conversarmos juntos do ponto de vista do casal que estava a falar e da satisfação da relação de casal, um recurso que me parece muito importante que os casais construam em conjunto é a identidade familiar.
não é? E saber que essa identidade não se cria espontaneamente e naturalmente. Nós romantizamos um bocadinho isto do que é família, do que é o casal, que é se nos amarmos muito, isto naturalmente vai tudo fluir. Não é bem assim. Pode ser preciso fazer mesmo uma construção consciente e lógica do que é que, quais são os nossos valores, quais vão ser os nossos princípios, como é que nos vamos organizar, não é? E então criar essa identidade familiar, sabendo também que ela é evolutiva e que vai mudando ao longo do tempo, não é? E eu creio que as famílias recompostas sofrem um bocadinho, todas de uma forma geral, mas as recompostas é mais fácil isto passar despercebido, com essas coisas todas que temos que cuidar e da reestruturação e montar o que é uma família recomposta, não é? Pode passar despercebido durante demasiado tempo o que é, quem somos nós, quem queremos ser, não é? Que família queremos ser? Sim, essa é a grande pergunta. Quem somos nós, não é? E a identidade e a coesão familiar não nasce de geração espontânea. Precisa de tempo, precisa de convívio. E o que é que facilita? Os rituais. Por isso nós falamos também na importância dos rituais, não é? As famílias, de maneira geral, dizem: na minha família o Natal é assim. Na Páscoa é desta maneira. Os anos comemoramos desta maneira. Ou seja, isto são rituais, são formas típicas de fazer algo, são hábitos. Claro que há rituais diários, jantarem junto, dar o beijinho, ou contar a história antes de dormir, etc. Pode haver rituais mensais, rituais anuais, mas os rituais conferem à família uma sensação de unicidade. Nós fazemos assim. A questão é que este nós tem que ser construído, e quando vem um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, e se juntam com filhos, com bagagens prévias, pode haver já enfim, existe esta sensação de família prévia, por um lado, e depois como é que nós integramos isso e criamos novos rituais. Nós damos vários exemplos no livro, aliás, o livro vai sendo polvilhado aqui e ali com algumas frases de pais e de mães, e de madrastas e de padrastos e de crianças, que com a devida autorização, de forma anónima ainda assim, mas nós colocámos no livro exatamente para espelhar um bocadinho as dificuldades. Estou-me a lembrar de um exemplo que é exatamente o Natal. Na minha família sempre se abriu os presentes à meia-noite, de 24 para 25. Mas na minha sempre se abriu no dia 25 de manhã, foi o Pai Natal que veio durante a noite. Então e agora? Estamos todos juntos? Como é que é? Umas crianças abrem de uma maneira, outras crianças abrem de outra? Isso vai desconstruir a imagem do Pai Natal que umas ainda têm e outras já não têm? Como é que nós integramos isto? Não é? E naturalmente que, também não havendo uma fórmula simples, mas eu diria que implica sempre alguma cedência de ambas as partes e alguma negociação. Se calhar eu cedo aqui, tu cedes ali, e vamos criar novos rituais. Porque se eu me prender à minha maneira de fazer e o outro se prender à outra maneira de fazer, aquele Natal vai correr mesmo muito mal, não é? E portanto, quem diz Natal, diz férias, diz aniversários, diz o dia a dia também, não é? E portanto é fundamental esta capacidade também de falar sobre isso, pensar sobre isto, antecipar situações e haver naturalmente cedências de ambas as partes. Estamos aqui a chegar assim ao fim do nosso tempo. Eu gostava também ainda, ir falando, aproveitando a dica que a doutora Ruth trouxe da importância da linguagem para nos organizar a nossa narrativa e como nós vemos o mundo e nos vemos a nós próprios. Queria aqui também perguntar ao doutor Nuno como é que vê a tendência sobretudo nos tribunais, não só, mas muito nos tribunais e advogados, se referirem a pessoas separadas enquanto casais, não é? O casal parental ou o casal que eu acho que traz alguma confusão, lá está, do ponto de vista da identidade também, mais uma vez, e dos papéis, mas que é muito frequente falar-se e ter-se essa tendência. Pois, é verdade, e efetivamente, na prática daqueles que lidam mais frequentemente com estas coisas da família ou do direito da família, é frequente fazer-se referência ao casal parental. Eu creio que isto, o que se pretende é significar que o casal conjugal acabou, mas que ainda é necessária alguma cooperação entre aquelas pessoas para criarem os filhos que têm em comum. Agora, efetivamente, não sei se no âmbito da psicologia isto será uma terminologia adequada ou não, não é? Se a ideia é esta, não é? Efetivamente, de dar a entender a estes pais e mães que, apesar de tudo, não é? E apesar da separação ou do divórcio, que eles têm de conseguir cooperar, não é? E manter uma relação, enfim, que se espera seja cordial, no sentido em que lhes permita cooperar. Não sei, efetivamente, se utilizarmos esta terminologia será ou não desadequada. Se calhar a Ruth aqui é que nos pode ajudar
para nos dar umas luzes. Eu julgaria que sim, na minha ignorância, mas não faço a menor ideia, e agora estou curioso também para perceber o que é que a Ruth vai dizer sobre isto. De uma maneira geral, a literatura tem sido coerente relativamente à importância de se poder manter este tipo de terminologia de casal parental, sempre com este parental associado, exatamente para marcar a diferença, que não são casal conjugal, mas continuam a ser casal parental na medida em que continuam sempre a ser pais e que não há divórcio, ou não deve haver, não é? Entre pais e filhos. No entanto, compreendo que possa haver algumas situações para quem a palavra casal continua a suscitar aqui algumas questões, mas não tem sido uma questão que me tem surgido muito, ou seja, não me lembro de ninguém se sentir particularmente incomodado com esta terminologia, sendo certo que fique claro que é parental, não é? E parental porque implica a tal cooperação e a tal negociação para que a criança possa crescer bem. Sim, é curioso, é que eu tenho tido essa experiência contrária, que é uma terminologia um bocado ofensiva e que levanta muitas defesas, que é, olha, posso ser muita coisa, casal com essa pessoa já não serei mais, não é? Então levanta, quando Pois, entram casal padrastos e conjugal, madrastos, não. pois, mas quando entram madrastas e padrastos ainda mais difícil fica, então mas quantos casais é que há aqui afinal? Então mas eu sou casal contigo, tu és casal com o outro, então mas quantos casais andamos aqui envolvidos? E ainda gera mais confusão e mais resistência, ou então sou só eu a projetar, também não digo que não, e que o que eu tenho tentado fazer, e gostava aqui de partilhar essa experiência, que é quando as pessoas naturalmente utilizam isso para si e estão confortáveis com isso, que é, olha, eu sou casal parental com o meu ex-marido ou com a minha ex-mulher. Ok, e referem-se naturalmente assim a si próprios. Eu adoto também essa nomenclatura se as pessoas ficam confortáveis com isso. De uma forma geral, evito fazer por estas confusões de então, mas quantos casais é que há afinal aqui, não é? Mas nós Até podemos porque há perguntar pais. às pessoas como É é que elas se isso! sentem mais confortáveis, não é? Exatamente, exato. Como é que gostaria então? Qual é a sua sugestão? Ok, Muito bem. para si a palavra casal gera alguma confusão porque vai buscar a ideia do conjugal, que não é o facto. Então como é que gostaria de ser? Sim, mas Não é? repara, nós Estamos a não ouvir. utilizamos o termo casal para mais nada, porque nós fazemos pares para muitas coisas e não chamamos casal a um par, só porque é um par, não é? Portanto, o casal está fortemente conotado com a conjugalidade, quer queiramos, quer não. Há pares de dançarinos e nós não lhes chamamos casais, ou bailarinos, enfim. Portanto, acho, pelo menos a minha experiência, e se calhar está aqui um bocado enviesada, mas que é uma questão bastante sensível. Só que lá está, o pudor também dizer isso, que é, eu não fico confortável, porque repara, se eu estivesse aqui com o pai dos meus filhos mais velhos, dizer, olha, entre nós não nos chamem casal que eu não quero, não fico confortável com isso. Nem toda a gente tem maturidade emocional para conseguir dizer isso e nem toda a gente tem a capacidade de maturidade emocional para receber isso, não é? E então às vezes vamos nos calando a pequenas intervenções e pequenas... Nós vamos percebendo que as palavras têm realmente um peso, não é? Para cada um. Nós não sabemos é depois de cada pessoa e em cada família o peso que essas palavras têm. Quando as pessoas nos são claras e conseguem transmitir, nós conseguimos adaptar. Quando as pessoas não conseguem, eu também sinto que a expressão casal parental não é muitas vezes feliz e que causa nas pessoas. Sim, eu utilizo na forma escrita, utilizo por regra o termo díade. Díade parental Uau! é o termo que eu utilizo nos Uhum. relatórios, enfim, tudo Sim. aquilo que eu escrevo. No dia a dia, enfim, pode surgir eventualmente, mas acima de tudo falo em pais. Pais. O Uhum. vosso filho, a vossa filha são pais de, não é? Portanto, podemos pensar, não é? Para quem se sente particularmente mais incomodado, pensar no termo díade, não Díade. é? É um par, no fundo é um Um par, par, não é? Como dizia a exato. Mafalda. Uhum. Que Eu bom, agradeço. conversa boa. Agradeço-vos a vossa presença, é mesmo um tema que eu acho da maior relevância. Acho que fica aqui demonstrado, Dr. Nuno, como o direito da família é mesmo multidisciplinar e a necessidade de trazer a psicologia e outras perspectivas para o direito da família. Eu recomendo o livro, porque o livro de facto eu acho que está muito acessível, não só para pais, não só para madrastas, para padrastos, mas também para os profissionais. Acho que é mesmo, e está acessível, quer do ponto de vista da linguagem jurídica, quer do ponto de vista do que toca às questões emocionais, da psicologia, está muito acessível. Eu recomendo mesmo,
Acho que ele é mesmo uma novidade. Não conheço mais outro livro que tenha como tema central as madrastas e os padrastos, e agradeço-vos a vossa presença. Obrigado, nós. Eu queria só salientar que este é um livro muito prático, que quem o tiver tem que ter um lápis ou uma caneta à mão, porque o objetivo também é que a pessoa vá refletindo e vá escrevendo um bocadinho, quase na maneira, em jeito de diário, mas para que haja aqui um processo de mudança também um pouco mais consistente, porque às vezes não basta ler sobre as coisas, é preciso parar um bocadinho e para pensar, agora vamos lá ver como é que isto se aplica a mim. Ok, então agora na minha realidade como é que é? E esta reflexão e esta definição de alguns objetivos de mudança, devagarinho, um de cada vez, achamos que é de facto muito importante num processo de mudança, e por isso tornámos este livro com esta dimensão mais prática, não ser apenas um livro de texto, mas também tem muitas perguntas e muitas atividades para as pessoas fazerem. Obrigada, as pessoas Obrigada. a refletirem, a pensarem. Eu também vos agradeço mais uma vez o convite para o vosso podcast, e creio que a Marcela resumiu bem aquilo que efetivamente nós, os profissionais do direito que atuamos nesta área, temos cada vez mais do que fazer, e que é envolver-nos com as pessoas das outras ciências, não é? Porque afinal de contas, aquilo que nós fazemos nos tribunais pode ter um impacto muito grande aqui na vida destas pessoas, e por isso convém que saibamos minimamente aquilo que estamos a fazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigada.